Aluno na época de educação física, me apaixonei pelo trabalho de reeducação, coisa da postura, né? E ele, como professor de educação física, traz essa informação para a gente de uma forma muito organizada. Alguns anos depois, 3, 4 anos depois, num congresso, eu conheci André Lapierre, que vinha com uma fala totalmente diferente, que não tinha nada a ver com aqueles livros, porque ele tinha evoluído, ele era uma pessoa que realmente buscava. Então, ele falava sobre psicomotricidade, que eu tinha ouvido falar, já estava buscando coisas em psicomotricidade, tínhamos muita coisa em língua espanhola, xerecos em língua francesa, era o que nós tínhamos na época. Bom, aí vem André Lapierre. Na colocação dele eu fico fascinado. Então eu que estava dentro do mundo acadêmico, era coordenador pedagógico da Universidade Gama Filho, coordenador de um centro que eu dirigia no Rio, de escolas particulares, né? E também professor do Instituto Nacional de Surdos. Quando eu conheci André, eu digo, puxa, essa é uma ferramenta que realmente vai nos ajudar a trabalhar com todo esse potencial que a criança tem, além do desenvolvimento motor, além do desenvolvimento cognitivo, existe uma base aí afetiva, emocional, né? E aí eu vi isso uma grande solução. É importante dizer isso, porque o André entrou na psicanálise para buscar o que ele sentiu que faltava ali na psicomotricidade relacional. E ele foi buscar o que na psicanálise? A primeira tópica, a segunda tópica freudiana, não? A primeira tópica consciente, inconsciente e pré-consciente. Ele tomou isso como um plano para poder pensar a criança e a organização da criança a partir dessa configuração freudiana, e depois a segunda tópica, o ego, o superego, o id, como está traduzido em português. E a partir dali, os conceitos, né? A ideia de que a criança constrói um eu para ela e que esse eu pode ter mais estima ou menos estima, né? Mais ou menos valor, mais ou menos narcisismo, como diz o Freud, e a importância desse narcisismo do eu. Quer dizer, o André pegou a essência da psicanálise no sentido de que a psicanálise mostra que o sujeito existe antes no campo do outro, não? Que nós somos seres de linguagem, que habitamos um corpo. É extremamente importante na psicomotricidade relacional e na psicanálise, e que esse corpo é uma construção que se faz. E se faz na mediação com o outro. Na relação, é um corpo relacional, na medida que é um corpo que está na relação. É o primeiro objeto do eu, o corpo. E que esse objeto tem a marca e o valor que o outro lhe atribui. Isso é importante. É um corpo falado, por isso é um corpo que fala. Então, antes falava assim, desenvolvimento motor, psicomotricidade, educação psicomotora, né? Então, inclusive, o André Lapierre, eu poderia dizer, depois que eu tenho escutado alguns depoimentos de pessoas e autoridades do MEC, etc., que o erro do André Lapierre foi ter colocado o nome de psicomotricidade no trabalho que ele fazia, porque confunde com a outra psicomotricidade. Para fazer a psicomotricidade, o professor de educação física faz. Mas o que é psicomotricidade? Desenvolvimento motor, educação psicomotora. Isso já vem feito. Eu sou professor de educação física. Eu já fazia isso em 1972. Eu já fazia psicomotricidade. Eu já trabalhava com desenvolvimento motor. Isso é obrigação do professor de educação física. Psicomotricidade relacional é outra história. É importante que compreendam. Psicomotricidade relacional é outra forma de atuar com o teu corpo, com o corpo da criança, com a parte emocional, porque você vai entrar no inconsciente, vai trabalhar e ajudar a criança na sua estrutura psíquica. E a partir daí, você vai ajudar a criança a construir toda a sua personalidade de uma forma segura,
né, para que ela possa entrar no mundo real de uma forma muito sedimentada, tranquila, boa, sem tanto sofrimento, com essa passagem do imaginário para a realidade. Então, é outra história. Professor de educação física pode ter doutorado, pós-doutorado e tal, não vai conseguir fazer psicomotricidade relacional se não tiver uma formação em psicomotricidade relacional. Isso é muito importante. Quando eu comecei na escola, a grande dificuldade era explicar para a escola que a gente não estava lá fazendo terapia com as crianças. Embora tenha um valor terapêutico, a gente não faz psicoterapia com eles na escola, porque a gente separa muito essa questão de até onde a gente pode entrar com essa criança para ficar dentro dos objetivos preventivos, que é o proposto pela teoria mesmo, e a partir de que momento a gente escapa dessa abordagem, né? Sempre a sessão deve ser semanal na escola e provavelmente na clínica também, mas focando na escola, sessões semanais, e o ideal é que elas durem 1 hora no mínimo, né? Isso a gente tem visto que não é muito comum de acontecer, porque como o horário escolar está dividido em hora-aula, é mais difícil a gente conseguir ficar 1 hora com eles. Então, varia de 50 minutos, 40 minutos, mas o ideal é a 1 hora. Sempre utilizando os materiais clássicos da psicomotricidade relacional, né, que são também os materiais clássicos da psicomotricidade, e o profissional que atende esses alunos tem que ser formado em psicomotricidade relacional. Não adianta alguém de outra linha tentar fazer esse trabalho, porque não vai conseguir. Porque nossa abordagem a relacional, ela tem especificidades que só quem passa pela formação vai conseguir atuar dessa forma, atingindo os objetivos a que se propõe. As sessões acontecem sempre semanal, sempre tem uma rotina para acontecer essa sessão. Normalmente, cada psicomotricista relacional tem o seu jeito de atuar dentro desse esquema geral, mas a sessão não pode variar muito de chegar no espaço, no setting, tirar o calçado, porque toda a sessão tem que ser feita descalço, participar de uma roda inicial de conversa, onde as regras são colocadas, porque uma confusão também que se faz muito grande e que a gente sentia no contexto escolar quando a gente chegou, é que por ser uma atividade barulhenta, por ser uma atividade que se faz sempre de porta fechada e que pessoas estranhas não podem entrar, eles pensam que a gente está lá simplesmente para brincar com as crianças de maneira desorganizada e autorizando a falta de limites. E não é. Psicomotricidade relacional preza muito essa questão dos limites. Então, essa roda inicial serve justamente para isso, para a gente orientar os alunos quais são as regras que não podem ser quebradas durante o jogo espontâneo, que é outro diferencial da psicomotricidade relacional. A gente não interfere com o participante da sessão dizendo o que ele deve fazer e de que forma ele deve explorar o material. A gente participa junto dentro desse jogo espontâneo da criança, dentro desse jogo simbólico que ela vai trazer para a gente. Então, durante essa atividade espontânea, durante esse jogo, o psicomotricista relacional atua junto e só vai conseguir atuar de forma positiva e de forma verdadeiramente eficaz se ele consegue fazer a decodificação de todo esse jogo simbólico que a criança traz. E esse psicomotricista relacional só consegue fazer isso se participar do curso. Tem um momento de relaxamento que, principalmente no contexto escolar, é fundamental para que as crianças saiam desse momento de euforia, desse momento de explosão mesmo, onde eles se expressam completamente. Então, a criança volta calma, começa a contactar de volta com o mundo real, digamos assim, onde ela vai deixando de lado essa vivência simbólica, para então poder organizar a sala e novamente fazer uma roda de conversa, onde, dependendo do que foi vivenciado, ela vai poder tomar consciência ou não de algumas coisas que ela expôs ali, que ela partilhou junto com o grupo, para só então colocar o tênis de volta e sair da sala para ir para a sala de aula e continuar com a rotina normal da escola. E daí eu fiquei bem ansiosa porque eu não sabia o que era. Daí depois que a diretora me disse, daí que eu fui saber. Na psicomotricidade a gente brinca muito do que a gente quer brincar e também a gente se diverte e brinca com os amigos.
Eu gosto de brincar porque é legal. Não pode bater, não pode nem beliscar, não pode empurrar e nem xingar. Eu gosto de bola, jornal, tecido e roda e também bastão. Ficar jogando bola nos meninos. A gente entrava dentro do bambolê, fazia trenzinho, eles puxavam a gente. Pega uns bastões, eu e ele, e ficar lutando com os bastões, é super legal. Mas a gente não se machuca. Mas a gente não quer se machucar e a gente vai fazer devagarinho para não machucar os outros. As crianças querem falar. Quando se dá um lugar sério para elas e diz, você é importante para nós, vamos fazer uma brincadeira, mas é brincadeira séria, ela fica feliz, porque brincar para a criança é coisa séria. A criança brinca, e isso é muito sério, porque quando a criança brinca, ela está estruturando o aparelho psíquico dela. Ela está brincando para simbolizar. Brincadeira de criança é processo de simbolização, com ou sem o CIAR. Se o CIAR pode facilitar, se a psicomotricidade vai ajudar a criança a simbolizar, que bom. Por que não incentivar? Por que não ajudar a construir? Por que não colocar dentro das escolas esse processo estimulador, incentivador das simbolizações nas crianças, não? Mas o psicomotricista relacional vai para a escola e ele vai motivado, ele vai preparado, ele sabe o que ele vai fazer, sabe por que vai fazer. Então, esse espaço que ele ocupa, é isso que vocês veem. A criançada vai ficar estimulada, animada, contente, alegre. E se ela resolve as questões dos seus conflitos pessoais infantis nessa vivência, quando ela vai assistir a aula, ela está em paz, está serena, está tranquila e vai poder aprender. Quando Freud já dizia, quando as questões edípicas estão normais, a criança entra num período de latência. As pulsões se apaziguam e se pode aprender, simbolizar. É isso que estão fazendo. É isso que nós precisamos fazer na psicomotricidade relacional. Tornar os psicomotricistas aptos para exercer essa ferramenta que está se criando ainda, né, mas que já é bastante eficaz, que se chama psicomotricidade relacional. Posso dizer que é um contributo de excelência, vamos ver. A questão é esta, e partindo da definição de psicomotricidade para nós percebermos, o que a psicomotricidade pretende, utiliza o corpo, não é, como mediador para o desenvolvimento do psiquismo. Bem, o corpo é o denominador comum. Portanto, nós utilizamos o movimento, utilizamos o comportamento para observar, para avaliar e fazer intervenção psicomotora. Quando nós falamos de desenvolvimento do psiquismo, estamos a falar do desenvolvimento do âmbito mais psicológico do afeto e da emoção, e estamos também a falar, numa situação mais funcional, do desenvolvimento neuromotor, neurocognitivo e neurolinguístico da criança. Nós, falando em psicomotricidade relacional, estamos eventualmente mais na dimensão afetiva. Bem, se é para o desenvolvimento do psiquismo, a dimensão afetiva, e nós hoje sabemos que o afeto e a emoção é extremamente importante para o desenvolvimento da criança e do ser humano. Até hoje em dia também sabemos que eventualmente é muito mais importante ter um bom equilíbrio, uma boa estrutura emocional, e ela acaba por ser o trampolim e a base para que as aprendizagens e o desenvolvimento cognitivo aconteça da melhor forma, porque se não existe uma boa estrutura afetiva e emocional, penso que toda a pirâmide do nosso desenvolvimento fica destruturada. Bem, se isto é assim, a importância da psicomotricidade relacional, tanto em termos profiláticos, na escola, em termos desta prevenção, seja mesmo educativos ou clínicos, tem, com certeza, uma importância enorme. Portanto, e bem-vindo à psicomotricidade relacional, não é?